Você assiste agora a mais uma edição do Hora Extra com as seguintes notícias da Justiça do Trabalho de Goiás. Encontro de diretores elabora documento para padronizar os procedimentos realizados na Secretaria de uma Vara do Trabalho. Boas práticas estão ajudando a desafogar o grande volume de processos no TRT da 18ª região. Os direitos dos trabalhadores temporários nas eleições são abordados no quadro de entrevistas. Padronizar os procedimentos realizados na Secretaria de uma Vara do Trabalho e, com isso, distribuir melhor as tarefas para cada servidor. Essa é a meta que o TRT de Goiás pretende implantar para reduzir o prazo de tramitação do processo nas unidades judiciárias de primeiro grau. O Tribunal Regional do Trabalho de Goiás deu um significativo passo para a implantação de métodos de gerenciamento dos serviços realizados nas varas do trabalho. É que durante encontro de 3 dias entre diretores da área judiciária, foi possível fazer o mapeamento das rotinas e elaborar os manuais de atividades que agora passarão a ser padronizadas. O objetivo é definir melhor as tarefas que compõem a rotina de trabalho das unidades judiciárias do primeiro grau. À medida que todas as varas do trabalho, todos os servidores trabalham de uma maneira uniforme, seguindo um método uniforme, nós obtivemos com isso maior eficiência nas rotinas de trabalho e isso contribui ao final na melhora da entrega da prestação jurisdicional. O próximo passo é submeter as propostas retiradas do encontro para a avaliação dos magistrados e servidores. O objetivo é colher sugestões e críticas para o aperfeiçoamento das propostas já apresentadas pelos diretores. Os diretores de secretaria têm oportunidade aqui de verificar a forma como eles estão trabalhando e comparar com os demais e, mediante discussão e análise da forma de trabalho, do fluxo de trabalho, eles chegam à conclusão de que podem melhorar em alguns pontos, podem delegar algumas atividades, podem otimizar algumas tarefas e isso pode refletir na melhoria do seu trabalho lá na ponta. Para Marcos Antunes, a informatização e o processo eletrônico ajudam de forma significativa na implantação do novo modelo de serviço a ser adotado na Vara do Trabalho. O sistema informatizado, ele já impõe um padrão, porque o sistema já traz esse padrão. E a gente ainda pode, através do sistema informatizado, otimizar a rotina, porque a gente pode eliminar algumas tarefas repetitivas, o chamado retrabalho. E a gente pode também, com o sistema informatizado, substituir em alguns pontos a atividade humana pelo computador, e esse servidor que deixa de realizar essa atividade, ele vai realizar outra atividade mais importante do processo e melhorando a qualidade do serviço. O secretário de Coordenação Judiciária disse ainda que o resultado do estudo, além dos benefícios para maior rapidez na prestação jurisdicional, ajuda o TRT de Goiás a cumprir a meta prioritária de número 5 do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Essa meta visa a implantação até 31 de dezembro de métodos de gerenciamento de rotinas e processos de trabalho em pelo menos metade das varas do trabalho de todo o país. Até o final do ano de 2010, nós temos que implantar esses métodos de gerenciamento em pelo menos 50% das unidades de primeiro grau. No nosso caso aqui, a nossa intenção é implantar em pelo menos 19 varas do trabalho. Nós temos 36 varas do trabalho, então nós vamos, em 19 varas, nós vamos estar passando de 50% e nós vamos estar cumprindo a meta até o final do ano. Para o diretor da 5ª Vara do Trabalho de Goiânia, Silvestre Ferreira, a padronização dos procedimentos ajudará a distribuir melhor as tarefas de cada servidor. Bom, primeiro uniformiza o que todas as varas vão fazer no recebimento das iniciais. Iniciais são aqueles processos que ainda não estão tramitando no tribunal, que estão chegando agora. É a primeira vez que o processo vem para o tribunal. O primeiro lugar que ele chega é na vara. E a vara procede toda aquela tramitação para chegar até nas mãos do juiz, para ele prolatar a sentença. Então, fazendo dessa forma, cumprindo a meta 5, o tribunal, além de estar contribuindo para a prestação jurisdicional, ele também está produzindo uma forma mais rápida e mais ágil
de prestar essa tutela jurisdicional. Boas práticas nas varas do trabalho estão ajudando a desafogar o grande volume de processos no TRT da 18ª região. O judiciário enfrenta o aumento progressivo da demanda a cada ano. A previsão é de que esse quadro se agrave em decorrência do crescimento econômico do país e também em razão das medidas adotadas para facilitar o acesso da população aos serviços oferecidos pelos tribunais brasileiros. Na 18ª região, essa realidade não é diferente. Estatísticas parciais projetam para 2010 um aumento do número de ações na ordem de 17% em relação a 2009. Isso significa que neste ano serão recebidas 75 mil ações, 11 mil a mais do que no ano anterior. Para dar solução a tantos processos e atender às expectativas de julgamento rápido das partes, os juízes têm de ser criativos e incentivar a autocomposição dos conflitos. Por isso, a maioria dos magistrados das varas do trabalho adotam a máxima de que conciliar é muito legal. Além de propor acordo na primeira audiência e antes de proferir a sentença, adotam boas práticas, como a inclusão em pauta para nova tentativa de conciliação dos processos na fase de execução. A juíza Narayana Ranas comenta as vantagens. O acordo na fase de execução é muito mais vantajoso para as partes porque elas já sabem exatamente o valor da dívida e o crédito a quem tem, no caso, se for o trabalhador, a maioria dos casos são os trabalhadores que têm esse crédito, já sabe exatamente o valor, então não é aquele acordo que a gente chama acordo feito pelo risco, né? Muitas pessoas fazem acordo para não correr o risco do processo. Execução não. Execução não tem mais o risco e a pessoa já sabe o valor do crédito. Sem contar a rapidez, né? Um acordo em execução, o processo vai andar muito mais rápido, porque a gente sabe que na Justiça do Trabalho o processo de conhecimento anda rápido, mas o processo de execução não. O Poder Judiciário, na área trabalhista, ele tenta tirar esse gargalo que é a execução. Então, convenhamos, se na fase executória o processo volta à mesa do juiz para que possa fazer acordo, as partes litigantes vão ter mais um momento de tentar conciliar. E isso é muito importante para desafogar o judiciário. Outra boa prática que traz resultados imediatos na celeridade processual é a confecção desta ata com força de alvará para saque do FGTS e habilitação no seguro-desemprego. Doutor Wellington, de que forma esse novo documento trouxe mais agilidade para o recebimento do crédito do reclamante? Através desse procedimento, o juiz facilita ao reclamante de forma que a empresa não necessita fazer a entrega dos documentos legais para habilitação de tais benefícios, fazendo com que o reclamante, imediatamente após a realização da audiência, já se dirija à Caixa e dê entrada para receber seu FGTS e, possivelmente, depois ele já vá direto ao Ministério do Trabalho e dê entrada no seguro-desemprego. Procedimento que, no mínimo, facilita em 10, 15 dias a celeridade para que o trabalhador venha receber tais créditos. O que vem ocorrendo é que nós já estamos fazendo a ata, já com força de alvará para saque do FGTS e a ata também já com a certidão para habilitação no seguro-desemprego, o que diminui sobremaneira o tempo de espera para recebimento de tais benefícios. Essa prática não vinha sendo adotada, apesar de ser permitida em lei, até por um receio da Caixa Econômica não aceitar ou do Ministério do Trabalho não aceitar. Mas agora, felizmente, a prática vem dando certo e o tempo de espera diminuiu consideravelmente. No próximo bloco, conversamos com o juiz Watme Iglesias sobre os direitos do trabalhador temporário nas eleições. Voltamos já. Hora extra. O empregado pode recusar-se a trabalhar horas extras? Sim, a recusa é legítima, salvo em caso de força maior ou dentro de limites estritos, quando a necessidade for imperativa. Para que o empregador possa legitimamente exigir trabalho em horas extras suplementares, deverá haver acordo escrito entre as partes ou norma coletiva. Época de eleições.
Começou o corre-corre dos candidatos em busca de uma vaga para os cargos dos poderes executivo e legislativo das esferas federal e estadual. No afã de conquistar a preferência dos eleitores, os candidatos lançam mão de vários artifícios e colocam nas ruas um exército de trabalhadores que irá distribuir santinhos, trabalhar como motoristas, homens placas e coordenar campanhas. São chamados cabos eleitorais. Só em Goiás, estima-se que serão empregados cerca de 5.000 trabalhadores temporários. Mas será que esses trabalhadores têm os mesmos direitos dos trabalhadores regidos pela CLT? Sobre o assunto, nós conversamos com o juiz do trabalho, Wátma Barbosa Iglesias. Doutor Wátma, seja bem-vindo ao programa Hora Extra. Obrigado. Doutor Wátma, a pessoa contratada para trabalhar como cabo eleitoral tem os mesmos direitos dos demais trabalhadores? Depende da forma com que ela trabalha. Na verdade, existe uma lei, que dispõe que nesses casos não haverá vínculo de emprego e, portanto, a princípio não estariam cobertos, os trabalhadores não estariam cobertos pela rede de proteção prevista na Constituição e na CLT. Agora, eu penso que essa norma tem que ser interpretada nos seus justos limites. Não é porque ela diz que não haverá vínculo de emprego que ela tem a capacidade de mudar a natureza das coisas. Vale dizer, se o empregado trabalha de forma subordinada, pessoalmente, continuamente, ou seja, não sendo eventual, mediante contraprestação, estão previstos os requisitos previstos no artigo 3º da CLT e, portanto, seriam aplicáveis todos os direitos previstos no artigo 7º da Constituição da República. Bom, então, cabo eleitoral, quando é contratado para ser cabo eleitoral, no normal, pela lei, não gera vínculo de emprego. Houve uma superveniência de uma lei, nesse sentido. Porém, como eu falei, eu acho que essa lei é meio que casuística, e ela não tem essa força de mudar a natureza das coisas. Não pode haver uma lei dizendo que não se formará vínculo de emprego quanto os requisitos estão presentes. Portanto, essa lei ela tem que ser vista dentro desse contexto maior. E como é que o candidato, quando quiser contratar um cabo eleitoral, o que ele deve fazer? Como ele deve proceder? Bom, a rigor, eu acho que seria mais louvável que ele firmasse um contrato por prazo determinado e no qual esses trabalhadores teriam a garantia mínima de direitos trabalhistas e previdenciários. Agora, muitos políticos, aproveitando-se justamente dessa lei que foi aprovada por eles mesmos, negligenciam todos esses aspectos de proteção ao trabalhador e simplesmente colocam-os para trabalhar nas ruas sem a menor qualidade de prestação de serviços, No caso, existe uma carga horária máxima que deve ser respeitada para esse trabalhador, para esse cabo eleitoral? Na verdade, o que vai ser estabelecido em termos de carga horária vai depender muito da forma de serviço e da natureza da tarefa a ser cumprida por cada trabalhador. Por exemplo, tem pessoas que alugam o seu veículo para um político e ganham uma contraprestação por conta disso, a título de aluguel do veículo, desse veículo, e ao mesmo tempo recebem uma ajuda de custo. Normalmente são prestados serviços fora da capital, no interior do estado, em diversas localidades. Nesse caso, por exemplo, não haveria uma carga horária, seria aquilo que fosse combinado por ambos, Agora, na maioria dos casos, não. O trabalhador vai executar tarefas básicas de um trabalhador em geral e, portanto, a princípio teria que ser respeitada a jornada prevista na Constituição, sob pena de se configurar um abuso por parte do contratante. Bom, justamente sobre a qualidade do trabalho do cabo eleitoral, geralmente eles trabalham na rua, onde não tem água potável, onde não tem um banheiro que eles possam utilizar, ou seja, não tem as condições mínimas para um trabalhador, como exigido pela CLT. Isso não configura um abuso e não seria cabível uma fiscalização? Eu acho que sim, eu acho que o político ele tem que dar o exemplo, o que se espera dele é uma conduta ética no mínimo razoável e, portanto, colocar pessoas para trabalharem nas ruas sem a mínima condições de higiene e de saúde não é um bom caminho a ser adotado por um candidato que quer ser eleito pelo eleitor, Então,
Eu não sei se está tendo fiscalização nesse sentido, mas era recomendável que os órgãos competentes fizessem essa fiscalização. Na opinião do senhor, quem seria o responsável por essa fiscalização? O TRE ou a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego? Eu penso que seria um conjunto de esforços das autoridades competentes corresponsáveis por esse processo eleitoral. Agora, especificamente, se tratando de trabalhadores no sentido amplo, a responsabilidade cabe, penso até, ao Ministério Público do Trabalho, que devia, por sua vez, provocar os órgãos que ele entender competente para que o candidato respeite assim, as condições mínimas de trabalho. Muitos candidatos prometem que, se forem eleitos, prometem emprego público, né, para esses cargos eleitorais. Essa promessa o candidato pode fazer? Não pode fazer e configura, de acordo com uma lei de 2009, um ilícito eleitoral. Então ele não pode fazer promessa de cargo ou emprego público ou mesmo privado, sob pena de isso render ensejo, numa ação de investigação judicial eleitoral, a cassação do registro da candidatura dele. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre o trabalho dos cargos eleitorais. Não saia daí. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje conversando com o juiz do trabalho, o Atma Iglesia Barbosa, sobre o trabalho prestado pelos cabos eleitorais. Doutor Atma, no bloco anterior nós conversamos a respeito do político, do candidato, que em troca dos serviços prestados pelos cabos eleitorais promete emprego se for eleito. Mas existe outra forma, às vezes nem sequer é o cabo eleitoral, mas quando o candidato ou o agente público pressiona o trabalhador terceirizado em um órgão público para coagi-lo a votar ou até mesmo para trabalhar em favor de determinado candidato. Também isso pode ser feito? Não pode ser feito também. A legislação proíbe qualquer tipo de cooptação de votos. Porém, a sanção maior, que é o cancelamento do registro da candidatura, só pode ocorrer se provado que o próprio candidato fez essa oferta. E também não independe dele obter êxito ou não desse desiderato, se ele concluiu ou não essa promessa, que é de bens materiais ou imateriais, que no que nos interessa diz respeito mais a ofertas de empregos públicos e até na rede privada. Agora, se ele mantém, e normalmente isso acontece, pessoas ligadas a ele e utilizando dessa prática, pode se configurar um outro crime, que é o de abuso de poder econômico ou político. E isso pode levar à inelegibilidade. Porque nem sempre é o candidato que vai lá no órgão público, na empresa pública, para pressionar a empresa terceirizada, o trabalhador terceirizado. Geralmente é o agente público, é a pessoa que já está naquela empresa, que tem alguma ligação com o candidato, que vai fazer isso, não é isso? Exatamente. Tudo, na verdade, infelizmente, é feito de forma muito subrepetícia. Dificilmente se consegue prova, não se obtém elementos concretos, inclusive dessas ofertas, né, que são ilícitas. Agora, se a pessoa tiver alguma forma de comprovar esse tipo de prática, ainda que seja por prepostos ligados ao candidato, ele pode provocar a Justiça Eleitoral, né, ou o Procurador Regional Eleitoral, e buscar a instauração de uma ação, né, visando a apuração dos fatos, e se obtiver êxito na comprovação do que ele alega, o candidato pode vir a sofrer as consequências de uma forma ou de outra, ou seja, ou tendo a candidatura dele, do registro da candidatura cancelado, ou mesmo chegando a um grau maior de declaração de inelegibilidade. Bom, caso o trabalhador seja coagido dessa empresa terceirizada, trabalhador terceirizado, isso também configura assédio moral? Penso que o assédio moral tem que ser visto em qual contexto seria apurado. Mas, de uma maneira clara, eu acho que sim, porque você afronta a dignidade do trabalhador, né? Se o cabo eleitoral, voltando aos cabos eleitorais, se o cabo eleitoral não receber do candidato a quantia estipulada, aquilo que foi acordado no contrato, o que ele deve fazer?
O cabo eleitoral, ele tem que ser visto nos termos mais complexos. Existem cabos eleitorais que são simpatizantes, colaboradores dos candidatos, com quem eles têm, às vezes, um contato já de algum tempo, e às vezes trabalham até sem remuneração, infelizmente tentando obter aí uma vantagem futura sobre diversas formas. Agora, aquele cabo eleitoral, que é a maioria, porque hoje quase ninguém trabalha de graça, ele pode procurar a Justiça do Trabalho, seja pedindo um reconhecimento do vínculo de emprego, desde que ele não tenha trabalhado de forma eventual, né, e se ele tenha prestado serviço diretamente, com pessoalidade, e obter o reconhecimento de direito trabalhista. Agora, mesmo ele não obtendo os direitos trabalhistas, ele pode obter uma composição dos danos por si experimentado, seja em termos de inadimplemento das condições avançadas, seja de forma expressa ou formalmente, ou mesmo se ele tiver algum direito que ele acha que tem que ser recomposto. Na hipótese de o cabo eleitoral ser contratado pelo candidato, mas esse contrato não ser formalizado, não ser expresso, ele é válido? É válido. Esse contrato e é desejável que ele seja feito de forma escrita, porque assim se assegura melhor o direito de ambas as partes. Porém, nada impede que ele seja formalizado de forma tácita ou mesmo verbal. Mas provar essa relação de trabalho ficaria mais complicado, principalmente para o cabo eleitoral. Fica, mas essas pessoas que prestam esse serviço, principalmente essas mais simples, na verdade não tem outra opção. E os chefes de campanhas ou de comitês e os próprios políticos, às vezes não estão muito interessados nisso. Infelizmente, essa é uma realidade. Então, cria-se uma dificuldade para o trabalhador em provar esse próprio vínculo, mas ele tem que reunir as provas, que ele tem inclusive testemunhais, para conseguir obter o reconhecimento que ele achar que é direito. Ou seja no sentido de obter um reconhecimento de uma relação de emprego, com todos os direitos inerentes, né, seja o reconhecimento de uma relação de trabalho com a recomposição dos prejuízos que ela entender que experimentou. Nesse caso, caso haja essa dívida, quem deve pagar, o candidato ou o partido? Entendo que seja os dois de forma solidária, porque o partido político, quando ele realiza as convenções, ele formula o registro do candidato e o coloca à disposição do eleitor para receber os votos. Então, eu acho que o partido político ele tem uma corresponsabilidade por esses candidatos e pelo que eles fazem durante o período da campanha eleitoral, que vai aí de junho até o dia das eleições. Se o cabo eleitoral não receber o valor devido, qual o prazo que ele tem para entrar com a ação na justiça? Depende muito do que ele vai pedir de reconhecimento do Estado juiz. Se ele quiser obter o reconhecimento de uma relação de emprego, ele teria 2 anos após o término dessa prestação de serviço contínua dele. Se ele pedir o reconhecimento de uma relação de trabalho e de direitos referente a essa situação, ele teria 3 anos, de acordo com o Código Civil. Então fica o desejo de que essas eleições transcorram bem e que os candidatos respeitem esses trabalhadores, que os trabalhadores possam perceber o que lhe é devido durante essa prestação de serviço, não é? Acredito que sim. O eleitor tem que ficar atento, o trabalhador também, e procurar reivindicar os seus direitos quando eles se sentirem lesados. É verdade. Eu conversei com o juiz do trabalho, Wátman Barbosa Iglesias, sobre o direito dos cabos eleitorais. Doutor Wátman, muito obrigada pela presença. Obrigado a você. Esta edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. No Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. Encontro de diretores elabora documento para padronizar os procedimentos realizados na Secretaria de uma Vara do Trabalho. Boas práticas estão ajudando a desafogar o grande volume de processos no TRT da 18ª região. E o juiz Wátman Iglesias fala sobre os direitos dos trabalhadores temporários nas eleições. Não perca!